Daniel Portela, médico pediatra. Vamos seguir aqui na sequência de vídeos de julho, 27 de julho, dia do pediatra, e eu fiz uma sequência de vídeos em comemoração ao dia do pediatra, tentando aproximar a pediatria, o pediatra do público, Isso eu falei lá no vídeo 1, contei a história da pediatria no mundo, no Brasil, e aqui eu vou falar sobre o pediatra, essa especialidade. Tentar trazer elementos que vão agregar valor no entendimento do que é esse pediatra e, como eu citei, tentar aproximar o profissional do paciente, do cliente, da criança, da família. Bem, gente, o pediatra ele é um médico um pouco fora da curva do padrão de medicina habitual, que é o quê? A medicina, nós vivemos hoje uma medicina muito especializada. Então, profissionais que cuidam de uma área específica do corpo, uma parte do corpo, sei lá, exemplo, o olho, um oftalmologista. E o oftalmologista, às vezes, faz uma subespecialidade estudando uma área, uma parte do olho, a retina. E aí ele se torna, então, retinólogo. Esse é o padrão de medicina que nós temos hoje. Um padrão de especialidade, de subespecialidade e profissionais que acabam focando sua atenção numa pequena área do corpo humano, e normalmente ignorando fatores externos. Isso é totalmente o contrário da pediatria. A pediatria exige um médico pediatra que não pode ter uma visão focada em uma parte do corpo. Como uma colega minha dizia, uma colega, na verdade, do adulto, na clínica do adulto, e ela dizia, aqui no hospital, o único médico que examina o paciente completamente é o pediatra. E eu dava risada porque era verdade, e é isso que acontece, O pediatra ainda é um médico que examina o bebê, ou deve examinar o bebê, a criança, da cabeça aos pés, fazer todo o exame físico, coletar a história como um todo. Então é um médico que vai prestar atenção muito provavelmente em toda a família. O pediatra ele não é médico da criança, ele é médico da família, porque essa criança vem de um universo e muitas vezes o adoecimento dessa criança, ou problemas comportamentais, problemas diversos, vão ser secundários ao modo de vida, como essa criança vive, onde ela está inserida, quem são esses cuidadores, quais expectativas, o estilo de cuidado, enfim, o universo em volta dessa criança é muito importante. Por isso que o pediatra é um médico fora da curva, do padrão habitual. Bem, eu escolhi a pediatria no final da graduação, já ali no 5º, 6º ano, quando eu passei no estágio de pediatria, me senti literalmente sequestrado por aquela área. Eu me via voltando para o hospital pediátrico, mesmo sem estar mais no estágio de pediatria. Eu passava no hospital pediátrico para ver os professores, para ver os pacientes, para ver o pessoal, e eu me via voltando para o hospital. Foi assim que eu percebi que eu estava sequestrado, estava acorrentado e selecionado pela pediatria, Talvez a pediatria me selecionou. E o que tinha na pediatria assim que me chamava a atenção? Justamente isso que eu falei. Eu, na graduação de medicina, eu nunca me interessei por uma área, eu não gostava de especialidades específicas, exemplo da oftalmologia. Estudar apenas uma parte do corpo e sem considerar os fatores sociais, psicológicos, esse contexto holístico, isso me incomodava muito, eu não me interessava, eu não conseguia reduzir uma doença, reduzir uma pessoa a uma parte do corpo. Então, isso já me chamou de cara assim, a atenção na pediatria. Além disso, o pediatra ele tem um segundo elemento aí muito importante. E aí eu vou contar outra história. Desde o início da faculdade, eu comecei a me perceber professor, Eu segui a carreira acadêmica, depois da graduação
terminei a residência de pediatria e fui fazer o mestrado e já tinha certeza que eu queria ser professor, trabalhar com educação. E nos congressos de educação médica, certa vez numa atividade, numa oficina de trabalho, tinha um grupo de 15 participantes, e dos 15, cerca de 10 eram pediatras. Ou seja, num grupo de 15, 70% quase eram pediatras. E foi ali que eu percebi a primeira vez, nossa, na verdade essa habilidade de gostar de educação não é só minha, é do pediatra. O pediatra ele tem que gostar de educação, porque a educação, a informação, o modo como a gente trata a família, como a gente desenvolve essa família, ela é crucial, né, para a saúde da criança. Como diria o Caron, o Alfred Caron, né, o pediatra francês, que aliás, Alfred Caron, eu contei aqui a história da França no vídeo 1, a posição de vanguarda da França, né? E o Alfred Caron, em 1865, é o primeiro a utilizar o termo puericultura e desenvolver. Na verdade, antes dele já foi citado por outras pessoas, mas o Caron, que a sua primeira publicação lá em 1865, traz essa ciência que começa a se desenvolver, que é chamada puericultura, né? Que é a criação da criança. Como a gente, né, de pueril, de criança, de fase jovem, né, e cultura, de o modo como se cria, o modo como se cuida, né? Então começa a surgir a puericultura, que é uma área da pediatria, uma ciência da pediatria, é essa ciência de acompanhar a criança em consultas periódicas e a gente acompanhar, estar ao lado ali, acompanhando esse desenvolvimento e crescimento dessa criança. Tá? Então, como dizia ele percebeu, né, na sua experiência clínica, que boa parte das crianças que estavam internadas ali no hospital, a grande parte dessas crianças poderiam não estar adoecidas se as mães, as famílias, tivessem sido orientadas, educadas, quanto à melhor forma, talvez, de cuidar, não de criar, quanto aos valores. Que isso é uma escolha de cada família, vai passar pela parentalidade, um assunto mais complexo, mas princípios básicos de higiene, da alimentação, a amamentação é muito importante, né, vigilância do desenvolvimento, promoção do desenvolvimento, prevenção de doenças, prevenção de agravos como acidentes na infância. Essas informações são trabalhadas na puericultura e é como o Caron citava lá já 2 séculos atrás, que boa parte do processo de adoecimento pode ser evitado se você tiver uma boa puericultura. Ali então começava a surgir a puericultura, essa área da pediatria preventiva. Então a pediatria ela é por essência educacional, de promover educação, informação. Então se você tem um pediatra que trabalha muito só com remédio, que não te orienta, que você não sai da consulta com informações, que não trabalha com materiais, que não te traz alguma informação paralela, de trazer um documento, um resumo, um folheto ou um vídeo na era digital. Bem, é para se pensar se esse pediatra está promovendo a saúde. Você tem que sair do consultório com informações, você tem que perceber que aquela consulta agrega valor para o seu conteúdo de informação e que se reflete no desenvolvimento do seu filho. Tá? Porque ser pediatra é educar, é promover uma boa saúde. Então a gente vai prevenir o adoecimento. O pediatra, o verdadeiro pediatra, ele vai trabalhar muito mais na prevenção do que na cura. Muitas vezes a gente quer que a criança não adoeça, a gente vai trabalhar para a criança não adoecer. E aí eu vou fazer um ponto aqui neste vídeo sobre o pronto-socorro, o pediatra do pronto-socorro, um movimento que está acontecendo muito, que é o abandono ou a desvalorização ou talvez enfraquecimento da puericultura, dessas consultas regulares com o seu pediatra, aquele pediatra que você vai regularmente. Às vezes eu percebo mães indo a 2, 3 pediatras
às vezes pelo plano de saúde, que tem uma oferta limitada, ou uma agenda menor, ou enfim, mas eu já ouvi de mães coisas do tipo, doutor, eu gosto de ter 2, 3 pediatras. Eu não sei, eu acho que isso é incoerente, porque você precisa casar com um pediatra, você precisa se familiarizar, esse pediatra conhecer essa criança, ter visto ela ao longo do tempo, várias vezes, porque a percepção, né, seu filho chega lá com 1 ano e pouco de idade, seu pediatra já viu algumas vezes ele antes, só bater o olho ali quando essa criança entra no consultório, se ele não olhar no seu olho, o comportamento dessa criança mudou, o seu pediatra já sabe. Então a visão longitudinal ao longo do tempo de um pediatra é muito importante, gente. E o movimento de poucas consultas, em detrimento dessas consultas, a ida à emergência. É o que está acontecendo atualmente. Uma ida à emergência que muitas vezes tem profissional nem pediatra qualificado. A gente está vendo também isso. As emergências pediátricas estão cada vez com menos profissionais médicos com residência em pediatria. Algumas vezes são clínicos, são médicos generalistas que estão dando um plantão na pediatria, porque a falta de pediatras, a pediatria é uma especialidade ainda desvalorizada financeiramente, comparada a outras especialidades médicas. E então essa emergência pediátrica tem um médico que não está muito bem qualificado, que além disso, muito além disso, atende 60 a 80 crianças num plantão. Então ele vai atender uma criança a cada 10 minutos, não tem tempo de conversar, não conhece essa criança, não viu essa criança outras vezes. Uma família que já chega angustiada e ela quer uma solução imediata. É por isso até que nem vai na consulta com um pediatra. Ela quer, tudo é muito para imediato, né, para agora, nesse momento. A vida que nós estamos levando, né, esse mundo acelerado, também faz isso, a ida à emergência, em detrimento das consultas no consultório com o pediatra. E isso já tem pesquisa mostrando, né, crianças que vão mais à emergência, recebem mais antibióticos, fazem mais exames, têm mais procedimentos invasivos, condutas exageradas do que o pediatra do consultório, porque vai ter mais tempo para conversar, porque tem mais familiaridade com essa criança e que está mais qualificado, muitas vezes, para trabalhar com essa criança nessas consultas periódicas. E uma criança que faz mais puericultura, há 2 séculos atrás, como o Caron já citava, tem mais informação, a família está mais preparada para prevenir adoecimentos, e quando essa criança adoece, essa criança está bem acolhida com o suporte da família, que sabe tratar, sabe lidar com situações adversas, como um simples resfriado, por exemplo, né? Então é isso, esse é o pediatra. Eu espero que esse vídeo tenha sido relevante, que a gente possa conversar em outros momentos também sobre o pediatra e a pediatria. Se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa nos comentários suas experiências.